João 12:1 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma rata de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de trair, disse: que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixa, para o dia da minha sepultura guardou isso, que os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente, os judeus, soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, quem ressuscitara dos mortos. Os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém. Então, versículo 11 temos lido. Senhor, nós vamos meditar mais um pouco na tua palavra. Temos um desejo muito grande de aprender algumas coisas, alguns princípios, alguns valores. Pedimos que tu nos ajude, que tu nos inspire pelo Espírito Santo, e que a nossa mente seja levada cativa ao pleno conhecimento de Jesus Cristo nessa noite. É o que queremos e desejamos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o que é que faz com que a gente se torne pessoas nobres ou pessoas repugnantes? O que faz com que os grandes ícones da repugnância humana se tornasse aquilo que eles se tornaram? Pessoas como Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Stalin, Pol Pot, pessoas que produziram um mal absurdo à humanidade. Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Dilma Rousseff. O que faz que essas pessoas se tornem aquilo que elas se tornaram? Na verdade, eu acredito que tudo isso é um processo que durante toda a trajetória da vida de alguém, a pessoa se torna aquilo que ela se tornou. São processos, são negociações que fazemos com coisas que são absurdamente nobres e a gente abre mão. Eu acredito que ninguém, absolutamente ninguém, vai dormir essa noite um pai de família exemplar ou uma mãe de família exemplar e amanhã se tornou, acorda um monstro, acordou e virou um monstro de iniquidade de pessoas. Assim, mas ela, eu acredito que não é isso. Eu acho que são processos da vida, processos, concessões que fazemos. Vendemos fácil coisas que não têm preço. E o texto que nós lemos aqui fala de duas personagens interessantes. Aliás, tem vários personagens no texto. Tem Lázaro,
tem próprio Jesus, tem Marta, tem vários personagens, mas dois me chamam muito a atenção nesse texto, que é o caso de Maria e o caso de Judas Iscariotes. Ambos são exemplo para a gente. Ambos, tanto Maria como Judas, são exemplos. Só que um é um exemplo de como eu posso ser, o tipo de pessoa que eu devo ser, e o outro é o tipo de pessoas que a gente deve evitar. Maria é um exemplo de pessoa nobre, de um exemplo a ser seguido, e Judas está entre esses patamar aqui de pessoas nefastas e repugnantes. Jesus, o texto bem conhecido da gente, né? Jesus ele havia acabado de realizar um milagre de ressuscitar Lázaro, depois de 4 dias que ele estava morto, né? E depois disso, Jesus vai a Betânia, a cidade de Lázaro, das suas irmãs, e lá vai ter um jantar. Lázaro está à mesa, Maria, a Marta está servindo, e aí chega uma mulher. Na sala, chega uma mulher com perfume, com um frasco de perfume, e aí ela quebra aquele frasco de perfume, e aquele perfume ela derrama aos pés de Jesus. Lá espalha. O texto é muito claro de dizer que aquele perfume era um perfume muito caro, né? Como se você tivesse voltado das suas férias de Paris e trouxesse um perfume da Chanel para nós aqui. E, de repente, aqui a gente quebrasse esse perfume aqui, um perfume caríssimo, né? E ela quebrou e derramou o perfume aos pés de Jesus, e com seus próprios cabelos ela enxugava, né? Uma atitude até, assim, para quem está na sala, uma atitude estranha, né? E ali estava o crítico, o cara que sabe já fazer conta de cabeça, e ele faz o comentário, falando assim: puxa vida, que desperdício. Que desperdício é esse? Um perfume desse quilate, a gente podia ter pegado ele, vendido por 300 denários, 300 dinheiros, pegado o dinheiro e repartido aos pobres. Judas correndo, já sabe fazer a conta de quanto era o perfume. Pra você ter ideia, 1 denário era o preço que um trabalhador recebia de salário por 1 dia de trabalho. Então, 300 denários realmente era muito dinheiro. Era muita grana naquele perfume que ela quebrou. E ele é repreendido por Jesus. Jesus fala assim: olha, deixa ela. Deixa ela, porque ela está simplesmente me preparando para a minha morte, preparando a minha sepultura. Então, existe nesse contraste aqui da Bela e da Fera aqui desse texto, que me chamam a atenção de algumas lições que a gente pode extrair. Um tipo de não ser, um tipo de gente que eu não quero me tornar, um tipo de pessoa que eu quero evitar na minha vida, os padrões que eu quero evitar, que é revelado aqui na pessoa de Judas. E o outro tipo de pessoa bonita, de pessoa singela, de pessoa cheia de nobreza, que está aqui revelada aqui na pessoa de Maria. Então, existem algumas características dos dois que eu queria dividir com vocês. Eu vou começar com Judas, para que a gente termine com um gosto bacana na boca, que o gosto de Judas é um pouco amargo. Judas, ele nos ensina algumas coisas que a gente deve evitar na nossa história de vida. Primeiro, se você não quer se tornar uma pessoa como Judas se tornou,
Nunca coloque os seus interesses acima da amizade. Nunca, absolutamente nunca, coloque os seus interesses acima da amizade. Porque Judas tinha um interesse de que Jesus fosse um rei poderosíssimo. Judas, ele tinha um sonho de ver Roma destituída e o reino sendo restituído a Israel. Isso é um sonho dele. Não era um sonho de Judas, era um sonho dos discípulos. Era um sonho de Pedro, era um sonho de João, era um sonho de Tiago, era um sonho dos discípulos. Os discípulos não tinham ainda entendido qual que era a missão de Jesus. Eles tinham uma sanha, falaram assim, não, esse camarada vai ser rei e a nossa mãe vai pedir para que a gente se sente um de cada lado quando ele for rei aqui. Eles não tinham entendido ainda. Então Judas tinha esse sonho, tinha essa sanha. E ele era um cara que tinha uma queda muito grande por dinheiro. Ele tinha um desejo absurdo por dinheiro. E de tudo, ele não avaliou, ele não conseguiu avaliar que a amizade com Jesus, o vínculo com o Cristo de Deus, o privilégio de ter sido escolhido entre os 12 que iria caminhar com ele durante todo o ministério, tudo isso não suplantou a sua obsessão que ele tinha pelo poder, pela riqueza. Ele é um cara que cobiçou mais o poder do que a companhia. Ele colocou os interesses dele à frente de tudo, e essa foi uma atitude que fez com que Judas se tornasse o que Judas se tornou. Negociou que o interesse dele era muito maior do que a amizade com Cristo, do que a companhia com os apóstolos. E eu acho que essa é uma lição muito importante que a gente tira para nós, né? Acho que vale muito mais a amizade, vale muito mais a companhia, vale muito mais os vínculos, vale muito mais o ter alguém para ligar num dia difícil. Essa é a ideia de se ter igreja, de sermos igreja, de você ter a certeza de que no dia mau, e esse dia chamado dia mau chega para todas as pessoas, de maneiras distintas, mas chega para todos. E você ter aquela certeza de que no dia mau você sabe que tem um número de telefone que você pode ligar. Você sabe que você pode ligar para fulano de tal, para fulana de tal. Você tem essa certeza, porque ela não vai colocar os interesses dela acima da nossa amizade, do nosso carinho, dos nossos vínculos que nós temos. Essa ideia de ser igreja. Igreja não é um lugar somente de formar culto e cantarmos canções e falarmos trechos da Bíblia. É um lugar de formarmos vínculos, família. E Judas era um cara que tinha os interesses muito acima da amizade com Jesus. E a lição é a seguinte: valorize a amizade. Valorize aquilo que nós chamamos de irmandade, de sermos irmãos, irmãos em Cristo Jesus. Valorize isso. Valorize, porque os dias são extremamente maus, extremamente maus. E a ideia da Bíblia de dizer, ó, suportai-vos uns aos outros, é justamente, não é puxa vida, aquele irmão é muito chato e eu não aguento ele, mas a Bíblia diz que eu tenho que suportar. Não é esse o sentido. O sentido é de você ser uma coluna, de você ser um suporte onde é que ele possa se escorar no dia difícil, no dia mau, né? Essa é a ideia de sermos igreja, de sermos irmãos, de sermos pessoas que valorizem aquilo que nós chamamos de amizade, de termos carinho uns pelos outros.
Esse camarada aqui, ele olhou e falou assim, puxa vida, 300 dinheiros, 300 denários na mão, e essa mulher me quebra isso daí? Não é possível. Por quê? Porque o interesse dele era muito maior do que a amizade com Jesus, que a companhia com os discípulos, de que os vínculos que ele tinha com as outras pessoas. Então, a lição que esse cara nos deixa é que você não deve colocar nunca, nunca, absolutamente nunca, os interesses pessoais e passageiros do mundo acima da amizade e acima do respeito que as pessoas tenham por você. E uma segunda coisa que esse camarada nos deixa de ensino é que se a gente não quer se tornar o que ele se tornou, nunca use fatos nobres para esconder suas verdadeiras intenções. Você nunca deve usar fatos nobres, verdadeiros, para esconder suas verdadeiras intenções. Porque ele disse, a gente devia gastar esse dinheiro, pegar o perfume, vender e o dinheiro ser repartido aos pobres. O raciocínio está errado? Óbvio que não. Você falar para mim, o cara pegou 300 dinheiros e partilhou com o pobre, com as pessoas, o raciocínio está errado? Óbvio que não. O problema não estava na frase em si, dele falar, puxa vida, podia pegar esse dinheiro e repartir. O problema estava nas verdadeiras intenções dele. E o apóstolo João é muito claro quando ele diz que Judas era ladrão e tinha a bolsa e tirava do que ela tinha dentro, do dinheiro que estava lançado na bolsa, né? A atitude dele, a frase em si, é nobre, verdadeira, só que ela escondia a verdadeira intenção do seu coração. E eu acho que isso ocorre também no nosso dia a dia, que existem pessoas que usam a ajuda aos pobres apenas para esconder sua intenção de concorrer a cargos públicos. Tem pessoas que se mobilizam pelos pobres, mas a sua verdadeira intenção é ser eleito na eleição. Tem pessoas que usam a igreja justamente para esconder suas intenções de fama, de poder. Pessoas que usam a mensagem nobre do Evangelho para esconder suas intenções reais de luxúria. Existem pessoas que usam sindicatos, né? Sindicatos é uma coisa mais clara a respeito disso. O camarada usa a mobilização das pessoas nos sindicatos, só que, na verdade, o que ele quer é outra coisa. Ele quer ser eleito deputado. Aliás, eu estou 10 anos no banco e já tem um monte de dirigentes do deputado, de dirigentes do sindicato, presidente que era presidente do sindicato, que foi eleito em outras eleições, vereador, que foi eleito deputado estadual, deputado federal, porque mobiliza um monte de gente, mobiliza pessoas. Só que as intenções da mobilização dele não é ajudar, não é brigar por uma condição melhor de trabalho para aquelas pessoas. A intenção dele é outra. A intenção dele é ganhar a eleição. Então, o nosso desejo deve ser sempre de usarmos um fato nobre para nos tornarmos também pessoas nobres. Sermos transformados pelas nossas próprias atitudes. A atitude nobre caminha com intenções nobres. E intenções nobres caminha junto com fatos nobres, para nos tornarmos pessoas melhores. É essa a ideia. Que Judas ele se tornou num verdadeiro crápula aqui, justamente por quê? Porque ele escondia, sabia, usava as intenções bonitas para esconder suas verdadeiras intenções. E é isso que, em última análise, fez com que ele se tornasse um monstro de iniquidade. Então, essa ideia de usarmos, e a igreja também tem muito isso, que as pessoas também mobiliza pessoas dentro de igreja, mas normalmente as intenções são outras.
As intenções são diferentes daquilo que Jesus proporcionou, daquilo que Jesus sonhou. A pessoa tem a palavra verdadeira, tem o bom manejo do púlpito, do microfone, só que as suas intenções são outras, né? São aquilo que a Bíblia chama de lobos vestidos de cordeiros. E a Bíblia Sagrada nos adverte para a gente tomar cuidado, para a gente não se tornar pessoas assim, de usarmos fatos nobres para esconder as nossas verdadeiras intenções. Esse é o Judas. Mas nós queremos ser como Maria. Maria nos dá lições interessantes. Por quê? Se a gente quer se tornar pessoas como Maria, a gente tem que aprender, em primeiro lugar, a sermos gratos. Aprenda a ser grato, ser agradecido, né? Essa mulher foi uma mulher perdoada por Jesus. Essa mulher, ela viu seu irmão morto. Estava 4 dias morto. E agora o irmão dela está lá na mesa, sentado, comendo, bebendo, brincando, sorrindo. O coração dessa mulher, ela explodia de gratidão. Explodia de gratidão. E ela sente uma necessidade de expressar. E como é que ela faz isso? Ela pega lá um perfume caríssimo. Talvez ela estava guardando esse presente, esse perfume, para um evento pessoal dela, um casamento, alguma coisa. Estava guardando. Um perfume caríssimo, vai lá e quebra, derrama aos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Essa mulher fala assim, existe uma necessidade dentro de mim de expressar a gratidão que eu tenho por esse homem. Eu preciso expressar a gratidão que tenho por esse Jesus. E essa, eu acho que deve ser a motivação do cristão. Que a gente motiva a gente estar aqui. A motivação primordial é o coração grato. Grato por aquilo que Deus nos deu em Jesus Cristo. Sermos absolutamente gratos por aquilo que nós recebemos de Deus em Jesus Cristo. Então, o Philip Yancey faz até uma crítica nesse contexto pós-moderno, de que as pessoas não conseguem transpor o abismo que existe entre aquilo que elas esperam de Deus e aquilo que Deus ofereceu em Jesus. As pessoas, existe um abismo distanciando aquilo que elas esperam de Deus e o que Deus nos deu em Jesus Cristo. Então, o cântico, quando nós cantamos aqui, é um cântico da nossa boca que expressa a nossa gratidão por Deus, por Jesus. A música, as nossas ações, nossas mobilizações, bazar, brincadeira com criança, tudo isso é para expressar a nossa gratidão por aquilo que nós recebemos em Jesus Cristo. Então, a nossa mobilização aqui deve expressar exatamente a nossa verdadeiro coração grato. Coração nosso é um coração grato. Aprendemos a ser gratos. E isso não é somente na esfera religiosa, também na esfera humana, no nosso dia a dia. Sermos gratos por quem nos ajudou, para quem estendeu a mão. Sermos gratos por alguém que fez alguma coisa por nós, ou por aquilo que se deu, né? A pessoa se mobilizou para fazer alguma coisa. Sermos gratos por isso. E eu acho que nesse contexto que a gente vive, a gente não consegue ser grato porque a gente acha que tudo é obrigação. As pessoas fazem, mas é obrigação dela fazer. Ela tem que fazer porque ela faz parte da obrigação dela. E a gente não consegue sentir gratidão por isso, né? Uma vez ocorreu um acidente com a gente, um cara alcoolizado bateu no nosso carro e
Aí leva pro seguro, o seguro fala, bom, vai demorar isso aqui uma semana para você pegar o carro. O seguro não tinha carro reserva, tinha, mas o carro reserva era por 3 dias só, e eu ia ficar pelo menos mais uns 5 sem carro, e do nada, o Joelzão, o outro Joel, que é marido da Ruth, do nada ele falou assim, cara, fica com o meu carro. Não, cara, eu não posso ficar com o seu carro. Não, cara, pega aqui, ó. Fica com o meu carro aí. É uns 3 dias que você precisa. Fica aí com o meu carro. Pega a chave aqui. Não posso ficar com o teu carro. Cara, fica com o meu carro aí, ó. Eu me viro aí. Eu tenho a perua aqui para trabalhar. Eu dou um jeito com os meninos aqui. Do nada, o camarada fala assim... E aí... Às vezes a gente fala assim, puxa vida, não. Você tem que me dar o carro... porque você tem sobrando o carro e você tem que me dar. Tá certo, raciocínio, muitas vezes você não consegue ser grato. Que o camarada do nada estende a mão para você, você não pediu, ele deliberadamente, liberalmente estendeu a mão e falou assim, não, fica aí, cara. E você não conseguir expressar a gratidão, eu falei assim, puxa vida, isso é um presente de Deus pra gente, um presente de Deus para nós. Então, eu acho que a pessoa que se diz cristã, ela tem que ter um coração absurdamente grato. Absurdamente grato. A pessoa fala assim, não, eu sou um cristão. Você, então, tem um coração absolutamente grato por aquilo que você recebeu de Jesus Cristo, recebeu de Deus em Jesus, pela comunidade, pelas pessoas que te acolhem, pelas pessoas que oram por você. Sermos gratos por aquilo que as pessoas fazem uns com os outros. E essa mulher, ela conseguia, o coração dela transbordava, fala assim, puxa vida, eu não posso fazer outra coisa, senão eu preciso expressar a minha gratidão por tudo aquilo que ele fez por mim. Então, a primeira coisa que Maria nos ensina é termos um coração grato. Segundo, aprenda que o amor não tem medida. O amor, ele não tem medida. Quanto mede o amor? O amor não tem medida. O texto diz que ela derrama todo o perfume aos pés de Jesus. Ela derramar uns pinguinhos do perfume já era uma atitude assim absurda, né? Porque o perfume é caríssimo e se ela derramasse uns pinguinhos ali nos pés de Jesus já ia causar espanto, né? Imagina ela derramar todo o frasco. Isso que gerou a indignação de Jesus. Eu falei, isso é um desperdício. Absurdo. O cara ficou indignado. 300 dinheiros jogados no chão. Não pode. Mas ela amava Jesus com amor sem medida. Amava Jesus com amor sem medida. Tem como falar, como é que você ama Jesus? Não tem medida. Então, não era 2 jejinhos de perfume, tinha que ser o frasco. Não era panos para limpar, não, tem que ser os meus cabelos. Porque eu amo demais. E o amor é sem medida. E essa representação do amor dela é justamente a representação do amor de Deus para conosco. Um amor sem medida. Não se mede o amor de Deus. Com o que você mede? Um amor sem medida, deliberado. Você vê, por que você está me dando? Porque eu te amo. Por que você faz isso por mim? Porque eu amo. Não tem outra intenção, Deus? Não, faço porque amo, simplesmente. E ele amou a ponto de estar entre nós. Isso é o absurdo do cristianismo, que vai ao contrafluxo de todas as religiões do mundo, que nós pregamos um Deus que vem estar entre nós. Não é um Deus que está lá, é um Deus que está aqui. É um amor a ponto de nos ensinar o caminho da sua companhia. É o caminho da sua companhia. Como é bom estar na sua companhia. Como é bom estar na tua presença. Isso é um amor, o amor de Deus.
Um amor a ponto de morrer por pecados, por os nossos pecados. Então, o amor de Deus é um amor sem medida. Sem medida. E é isso que Deus espera dos filhos. É isso que Deus espera dos filhos. Que amemos sem reservas. Sem um amor incondicional. Que amemos de uma maneira incondicional. Então, de ter Deus como nosso único interesse. Qual é o nosso desejo por Deus? É nos livrarmos de alguma enrascada que nos enfiamos, de Deus nos cercar, nos proteger quando as lutas, as dificuldades chegarem perto de nós. Não, ele é meu filho, eu não vou deixar. É esse o nosso interesse? De vermos Deus como nosso único e verdadeiro amigo, o amigo mais chegado que o irmão. Enxergarmos Deus nessa dimensão, de maneira incondicional. Servimos a Deus por nada, isso para nós já é tudo. Por nada, absolutamente nada. Fazemos o que fazemos, para quê? É para Deus derramar água? Não, é porque nós somos extremamente gratos e nós amamos a Ele. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E nós queremos expressar essa dimensão do amor de Deus, o servindo, cantando com alegria, tocando e fazendo eventos, simplesmente para expressar o quanto nós amamos a Deus. E quanto nós somos gratos por Deus, e quanto é prazeroso para nós estarmos na presença de Deus. Estamos aqui não é por uma obrigação de domingo, estamos aqui porque é gostoso e é bom estar na presença de Deus. Nós não estamos aqui porque o Faustão é muito chato, eu não aguento o Faustão. Não, estamos aqui porque nós estamos gratos e nós amamos a Deus. E é prazeroso para nós estarmos juntos, estarmos na companhia um dos outros, louvando e engrandecendo essa pessoa maravilhosa, que é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então, Maria nos ensina que o amor a Deus e o amor ao próximo tem que ser sem medida. Amamos porque amamos simplesmente. Tem alguma coisa em troca? Não, nada. Amamos porque amamos simplesmente. E queremos levar para casa esse ensino tão nobre dessa mulher, evitarmos os ensinos tão patéticos de Judas, que não consegue ver beleza na gratidão de uma pessoa, não consegue ver beleza na expressão de Maria. Nós queremos nos tornarmos como ela, pessoas gratas e pessoas que amam de uma maneira incondicional. Que Deus nos ajude e que Deus nos guarde em nome de Jesus. Amém.